Olá pessoal! Nossa aula de hoje irá tratar sobre um tipo de circuito sequencial que são os contadores binários. No diagrama de transição de estados desses circuitos, nós temos que cada estado representa um passo de uma contagem. Essa contagem ocorre de forma cíclica, ou seja, ao final da contagem ela é reiniciada, e a quantidade de estados que nós temos dentro desse ciclo, nós dizemos que é o módulo do contador. Temos basicamente duas divisões dos contadores binários. Nós temos os contadores assíncronos e os contadores síncronos. Esta sincronia está relacionada a qual sinal de clock está sendo aplicado aos flip-flops que implementam aquele contador. Vamos então começar o estudo dos contadores binários, reforçando as características dos contadores assíncronos e dos contadores síncronos. Nos contadores assíncronos, nós temos que os flip-flops eles não mudam de estado com o mesmo sincronismo. Por quê? Porque nós temos que os sinais de clock dos flip-flops são diferentes. Já nos contadores síncronos, os flip-flops eles mudam de estado com o mesmo sincronismo, porque todos os flip-flops recebem o mesmo sinal de clock. Tanto nos contadores assíncronos quanto nos contadores síncronos, nós temos que os flip-flops que são utilizados em sua implementação possuem um atraso entre as mudanças de estado. Isso vem da característica de tempo de atraso de propagação dos flip-flops. Só relembrando, é aquela característica que os flip-flops com clock respondem às entradas de controle um tempo após, justamente o tempo de atraso, a ocorrência da borda ativa. Nos contadores assíncronos, esse atraso ele vai ser propagado de acordo com o número de flip-flops conectados em cascata. Já nos contadores síncronos, esse atraso ele não é propagado, independente do número de flip-flops utilizados na implementação do contador. Comecemos com os contadores assíncronos. Temos aqui o exemplo de um contador assíncrono crescente de 4 bits. A ligação que nós temos entre os flip-flops desse contador representa o padrão de ligação dos contadores assíncronos. Qual é? Nós temos que as saídas Q dos flip-flops são ligadas às entradas de clock do próximo flip-flop. Por conta disso, nós temos que os sinais de clock de cada flip-flop são diferentes. O flip-flop A receberá um sinal de clock externo e representará o bit menos significativo da contagem. Como todos os flip-flops são do tipo JK e as suas entradas são iguais a 1, então todos esses flip-flops eles estão em modo comutação. Desta forma, nós teremos que na saída do flip-flop A, nós teremos um sinal de clock que é igual a metade da frequência do sinal de clock externo. A mesma coisa nós teremos no flip-flop B, flip-flop C e flip-flop D. Sempre então, na saída do flip-flop que está em comutação, nós teremos um sinal de clock que é de frequência igual a metade da frequência da entrada de clock daquele flip-flop. Com isso, considerando todos os flip-flops inicialmente resetados, nós teremos que o comportamento do circuito é de uma contagem cíclica que se inicia no 0000 e vai até o 1111, ou seja, uma contagem crescente cíclica de 0 até 15. Quais são outras características desse contador? O nosso circuito, então, corresponde a um contador binário de 4 bits, onde D é o bit mais significativo e A o menos significativo, é descrito nessa tabela, onde, considerando inicialmente resetado todos os flip-flops, nós temos os respectivos estados de contagem após cada pulse de clock. Também conforme o slide anterior, nós temos aqui a relação entre a frequência observada na saída de cada flip-flop
e a frequência do sinal de clock externo. Lembrando a ideia de módulo, que indica a quantidade de passos de contagem de um contador, nós temos que nos contadores assíncronos que seguem a ligação apresentada no slide anterior, o módulo de contagem é igual a 2 elevado ao número de flip-flops do circuito. Para n flip-flops, nós percebemos aqui que a frequência de clock pode ser dividida por até 2 elevado a n. Então, a frequência que vai ser observada na saída do flip-flop mais significativo vai ser igual à frequência do clock externo dividido por 2 elevado a n. Como 2 elevado a n é o valor do módulo, nós também podemos dizer que a frequência na saída do flip-flop mais significativo pode ser calculado pela frequência do clock externo dividido pelo módulo. Temos então que a ligação apresentada no slide anterior permite a implementação de contadores de módulo 2 elevado a n, ou seja, que realizam contagens com uma quantidade de passos que é uma potência de 2. Mas nós nem sempre vamos querer contadores com essa característica. Nós podemos querer contadores que tenham um módulo, que tenham um número de passos que não seja uma potência de 2. Dizemos então que são contadores com módulo menor do que 2 elevado a n. Para implementar esses contadores, nós podemos partir de um contador que tem módulo 2 elevado a n e fazer uso do clear assíncrono dos flip-flops para reiniciar a contagem no passo desejado. O procedimento de projeto então seria: se desejo contar até x, eu irei determinar o menor número de flip-flops necessários, tal que 2 elevado a esse número de flip-flops seja maior que ou igual ao número que eu desejo contar. Com isso, eu já posso implementar um contador assíncrono 2 elevado a n. Irei conectar a saída de uma porta NAND às entradas clear de todos os flip-flops desse contador 2 elevado a n. E a ligação dos estados desses flip-flops à entrada da porta NAND será tal que garanta a ocorrência do clear quando se atingir o estado em que se deve ter o reinício da contagem. Exemplo: caso eu deseje um contador assíncrono de módulo 10, um contador de década, o meu contador então terá 10 passos de contagem. Se eu começar do 0, então a minha contagem irá até o 9. Enquanto estiver nesses passos de contagem entre 0 e 9, não será dado o clear. Quando for atingido o valor 10 em binário na contagem, nós teríamos o 11º passo de contagem, o que não é desejado. Como isso é contornado, nesse momento é dado o clear e a contagem é reiniciada para o 0000. E aí o ciclo se repete. 0 até 9, dado o clear, retorna para o 0. Vamos ver como ficaria o circuito. Se a minha contagem é de década, então eu parto de um contador assíncrono de módulo imediatamente superior ou igual e que seja uma potência de 2. Eu desejo um contador de década, então eu vou partir de um contador de módulo 16, que seriam justamente esses 4 flip-flops aqui. Temos aqui uma porta NAND, cuja saída está ligada às entradas clear dos 4 flip-flops, e as entradas dessa porta NAND estão ligadas aos estados dos flip-flops de tal forma a que quando eu tiver o padrão 1010, que corresponde ao 10 em binário, seja dado um clear. Para tal, onde for o valor 0, nós iremos ligar a saída Q barrado à porta NAND, e onde for o valor 1, nós iremos ligar a saída Q à entrada da porta NAND. Usando esse padrão de ligação, quando nós tivermos esse valor nos flip-flops, as entradas da porta NAND serão todas iguais a 1, fazendo com que a saída seja 0
e dando o clear no nosso contador. Uma outra ligação também para utilizar porta NAND seria pegar apenas os flip-flops que estarão em 1 no estado que eu desejo que seja dado reset e ligar as saídas Q desses flip-flops à porta NAND. Dessa forma, nós teríamos uma expressão mais simples e que também daria um clear quando nós tivermos o padrão 1, 0, 1, 0. Na primeira forma de fazer a ligação da porta NAND com todos os flip-flops, nós teremos uma expressão maior para a porta NAND, mas, no entanto, apenas um estado dispara o clear. Na segunda forma, onde nós usamos menos flip-flops ligados à porta NAND, nós teremos uma expressão mais simples, mas, no entanto, qualquer combinação em que nós tivermos nível lógico 1 na saída dos flip-flops ligados à porta NAND, nós teremos clear. Independente do nosso contador assíncrono ele ser de módulo 2 elevado a n ou menor do que 2 elevado a n, nós temos uma característica do funcionamento desses contadores que está relacionado à propagação dos atrasos. Tomando como exemplo esse contador com 3 flip-flops, nós temos que cada flip-flop possui um tempo de atraso que é o tempo de resposta a partir do que eu tenho uma borda ativa para que eu tenha uma mudança na saída. Os demais flip-flops também têm o mesmo tempo de atraso. No entanto, com essa ligação característica dos contadores assíncronos, se eu tiver uma borda ativa aqui no flip-flop A, o tempo de atraso para que eu possa ter uma mudança na saída do flip-flop B vai ser igual à soma dos tempos de atraso de A e de B. Da mesma forma, o tempo de atraso entre a ocorrência de uma borda ativa em A até que se possa ter uma mudança na saída C vai ser a soma dos tempos de atraso do flip-flop C, B e A. Chamamos de propagação de atrasos essa característica dos contadores assíncronos. Os diagramas de tempo aqui apresentados demonstram essa propagação. Por exemplo, no flip-flop menos significativo, uma vez que eu tenha tido a borda ativa, nós temos uma mudança após 50 nanosegundos. Para o segundo flip-flop, uma vez que eu tenho uma borda ativa, nós já vamos ter um atraso para a mudança na saída de 100 nanosegundos. 50 nanosegundos do primeiro, mais 50 nanosegundos do segundo. Já para o flip-flop mais significativo, nós teríamos que a mudança na saída ocorreria em 150 nanosegundos. Seria o tempo de atraso de A, mais o de B, mais o de C. Essa característica de propagação dos atrasos acaba implicando em uma limitação da frequência máxima de clock externo que pode ser aplicada ao contador assíncrono. Nós temos que a frequência máxima que nós podemos estar aplicando de clock para o contador assíncrono vai ser igual a 1 sobre o número de flip-flops multiplicado pelo tempo de atraso de cada flip-flop. O que essa expressão está me dizendo é que o período do sinal de clock, período é o inverso da frequência, deve ser pelo menos igual ao atraso que eu teria no flip-flop mais significativo. Assim, quanto mais flip-flops eu tiver no meu contador assíncrono, tanto menor vai ser a frequência máxima que eu posso estar aplicando naquele contador. Os contadores assíncronos vistos até o momento realizavam uma contagem crescente, mas nós também temos contadores assíncronos decrescentes. Antes de analisar um circuito contador decrescente, vamos observar aqui um exemplo de contagem decrescente. Nós começamos com o valor 7 e vamos até o valor 0. O que nós observamos aqui? A cada transição no bit menos significativo de 0 para 1,
nós temos uma mudança de 1 para 0 no bit imediatamente seguinte em B. Em B, também se nós tivermos uma mudança de nível lógico 0 para nível lógico 1, em C, nós teremos uma mudança de nível lógico 1 para nível lógico 0. Qual a conclusão que nós podemos tirar? Se nós ainda mantivermos nos contadores assíncronos decrescente o uso de flip-flops JK no modo de comutação, basicamente o que nós estamos vendo é que as comutações aqui ocorrerão nas bordas de subida. Portanto, nós podemos alterar as ligações que eram feitas nos contadores crescentes desta forma. Vocês vão observar que agora nós ligamos a saída Q barrada de um flip-flop à entrada de clock do flip-flop imediatamente seguinte. Essa simples mudança acaba fazendo com que nós tenhamos a inversão no sentido da contagem. No caso aqui, esse contador seria um contador de módulo 8, nós teríamos 8 passos de contagem, só que essa contagem ocorreria de forma decrescente, conforme nós mostramos aqui. Como o sentido da contagem depende apenas se eu estou ligando Q ou Q barrado à entrada de clock do próximo flip-flop, seria possível, então, implementar um circuito onde se pudesse selecionar entre contagem crescente ou decrescente. De que forma? Nós poderíamos estar utilizando entre a saída Q de um flip-flop e a entrada de clock do seguinte, esta configuração com uma porta Shor. Em uma das entradas da Shor, nós teríamos a saída Q, e na outra, uma entrada onde eu posso estar fazendo a seleção do sentido de contagem. Percebam como funciona. Se nós tivermos A representando a saída Q, Shor com 0, a saída vai ser igual a A. Se nós tivermos A Shor com 1, nós teremos que a saída será o inverso de A. Portanto, nós podemos estar controlando o sentido apenas aplicando nessa entrada 0 para a contagem crescente ou 1 para a contagem decrescente. Para fixar o que foi visto até o momento a respeito dos contadores assíncronos, colocamos aqui um exemplo de projeto de um contador assíncrono de módulo 12. Esse realizará uma contagem com 12 passos de 0 até 11. Quantos flip-flops são necessários nesse projeto? 4 flip-flops. Por quê? Porque com 3 flip-flops nós iremos acabar tendo no máximo 8 estados. Com 4 flip-flops nós podemos gerar 16 estados e utilizar a ideia de uma porta NAND para reiniciar a contagem quando for atingido o estado correspondente ao valor 12. Conforme nós mostramos aqui, o nosso contador assíncrono poderia ser implementado inicialmente com o módulo 16, só que nós iríamos acrescentar uma porta NAND para que, quando fosse atingido o estado 1100, valor 12, ocorresse um reset e a contagem fosse reiniciada no zero. Temos então que nosso circuito teria essa aparência. Nós teríamos um contador de módulo 16 formado por esses 4 flip-flops, ligados de forma que saída Q vai para a entrada de clock do flip-flop seguinte, e essa porta NAND receberia as saídas Q dos flip-flops que teriam nível lógico 1 quando eu tiver a contagem 12, conforme nós temos aqui apresentado. Bem, se já temos então consolidado como podemos projetar um contador assíncrono, na implementação desses contadores, nós podemos contar com circuitos integrados no mercado, como por exemplo o 74293. Esse circuito integrado internamente já possui 4 flip-flops JK, todos eles já com as entradas J e K iguais a 1,
nós temos que 3 desses flip-flops eles já estão interligados, de forma que saída Q de um seja ligado à entrada de clock do outro. Nós temos 2 entradas de clock independentes, uma entrada de clock apenas para esse flip-flop e outra entrada de clock para esse outro flip-flop. Também internamente nós já temos uma porta NAND, cuja saída está ligada às entradas clear de todos os 4 flip-flops. As entradas dessa porta NAND estão acessíveis em pinos do circuito integrado. As saídas Q de todos os flip-flops também estão disponíveis em pinos do circuito integrado. E essa configuração interna do 74293 permite implementar contadores assíncronos crescentes de diferentes módulos, tudo dependendo das interligações que nós vamos estar fazendo. Por exemplo, se quisermos implementar um contador de módulo 16, iremos colocar em nível lógico 0 as entradas dessa porta NAND, garantindo que não será dado clear. A saída Q0 será ligado à entrada de clock do flip-flop 1 e a entrada de clock do flip-flop 0 receberá um sinal externo. Exemplo que nós mostramos aqui. Como se trata de um contador de módulo 16, aplicando um clock externo de 10 kHz, nós teremos que a frequência observada na saída do flip-flop mais significativo vai ser igual à frequência de clock dividido pelo módulo, ou seja, nós iríamos observar aqui uma frequência de 625 Hz. Esse mesmo circuito integrado, nós poderíamos modificar as ligações dos terminais para que trabalhasse como um contador de módulo 10. O que nós iríamos estar modificando? As entradas da porta NAND. Como em um contador de módulo 10, a nossa contagem seria de 0 até 9, quando nós tivéssemos o estado 10, que corresponderia a 1, 0, 1, 0, nós iríamos querer dar um reset nos flip-flops internos. Então nós poderíamos pegar as saídas Q, que teriam nível lógico 1 nesse estado, e ligar as entradas da porta NAND. No caso, nós iríamos ligar Q3 e Q1, as entradas MR1 e MR2, conforme nós temos aqui nesse diagrama. Feita essa ligação, nosso contador funcionando como um contador de módulo 10, um contador de década, se nós tivéssemos um clock externo de 10 kHz, na saída do flip-flop mais significativo, nós teríamos uma frequência que seria essa frequência dividida pelo módulo. No caso, nós teríamos uma frequência de 1 kHz. Bem, se até esse ponto nós estudamos os contadores assíncronos, o que nós temos a falar a respeito dos contadores síncronos? Nos contadores síncronos, como todos os flip-flops recebem o mesmo sinal de clock, nós, diferente dos contadores assíncronos, não vamos ter o problema de propagação dos atrasos. Entretanto, nos contadores síncronos, nós não vamos ter uma forma padrão de interligar os flip-flops como acontecia nos contadores assíncronos. Algum recurso terá que ser usado para controlar o momento em que cada flip-flop deve mudar ou manter o seu estado. Como será esse recurso? Esse recurso será um circuito obtido a partir do levantamento das equações que controlam os flip-flops, algo que nós já havíamos estudado ao tratar dos circuitos sequenciais síncronos. Na realidade, um contador síncrono nada mais é do que um exemplo de circuito sequencial síncrono. E aqui nós relembramos os passos para o projeto de um circuito sequencial síncrono. Desta forma,
Se para um contador assíncrono de módulo 16 nós já tínhamos uma ligação padrão, para um contador síncrono de módulo 16, nós teríamos que projetar as expressões lógicas para as entradas J e K. Vocês percebem então que no contador assíncrono as ligações aqui são mais simples do que no contador síncrono. No entanto, no contador assíncrono, nós tínhamos que a frequência máxima do clock estava limitada pelo número de flip-flops e o tempo de atraso. Já no contador síncrono, nós também temos uma limitação da frequência máxima. No entanto, essa limitação ela não vai depender do número de flip-flops da implementação, mas dos tempos de atraso de cada flip-flop e das portas lógicas utilizadas para controlar aquele flip-flop. O módulo de um contador síncrono, da mesma forma que um contador assíncrono, tanto pode ser uma potência de 2 como não. Na realidade, ao se projetar um contador de módulo X, o projetista pode considerar aspectos como a complexidade do circuito e a limitação de frequência máxima do clock para escolher entre o tipo de contador, síncrono ou assíncrono. No caso do projeto dos contadores síncronos de módulo menor do que 2 elevado a n, tanto se pode diretamente projetar esses contadores ou utilizar as entradas assíncronas clear para gerar contadores síncronos de módulo menor do que 2 elevado a n a partir de um contador síncrono de módulo 2 elevado a n, semelhante ao que nós tínhamos apresentado para os contadores assíncronos. Aqui nós temos um exemplo dessa segunda opção. Nós teríamos um contador síncrono de módulo 8, que foi modificado para trabalhar como contador de módulo 6 a partir da ligação dessa porta NAND às entradas clear dos flip-flops. Sendo um contador de módulo 6, então nós devemos ter a contagem de 0 até 5, e quando ocorrer o estado 1, 1, 0, valor 6 em binário, deve ser dado um reset. Justamente nesse estado nós teríamos B e C iguais a 1. O que nós poderíamos observar nesses diagramas de tempo? O estado 1, 1, 0 ele ocorre apenas por um pequeno intervalo de tempo, que pode ser observado por esse spike, por esse pico. Por que apenas por esse pequeno intervalo de tempo nós temos o estado 1, 1, 0? Porque logo depois do tempo suficiente para o tempo de atraso da porta END, será gerada uma saída 0 aqui na porta NAND, conforme nós mostramos aqui, levando ao clear de todos os 3 flip-flops, e o estado 000 irá reiniciar a contagem. Para facilitar a visualização do funcionamento daquele circuito, temos aqui como seria o diagrama de transição de estados de um contador de módulo 8. Com a inclusão da porta NAND e o funcionamento anteriormente descrito, passaríamos a ter esse diagrama de transição de estados. Quando fosse atingido o estado 110, ele seria um estado temporário que daria um clear, levando imediatamente ao estado 000. Como as saídas Q dos 2 flip-flops mais significativos levam ao clear, também o estado 111, uma vez que ele ocorresse, levaria imediatamente ao estado 000. Desta forma, os estados indicados por círculos em branco é que seriam percebidos no funcionamento do contador de módulo 6. Já os estados marcados por círculos em cinza ocorreriam apenas instantaneamente, por tempo suficiente para ser dado o clear dos flip-flops. Nos contadores assíncronos, tínhamos que a contagem poderia ser crescente ou decrescente, dependendo se na entrada de clock de um flip-flop
se aplicava a saída Q ou a saída Q barrada do flip-flop imediatamente menos significativo. Uma curiosidade, nos contadores síncronos algo semelhante ocorre. Se para implementar um contador crescente for utilizada a saída Q de um flip-flop de ordem mais baixa para controlar a comutação de um flip-flop de ordem mais alta, para transformá-lo em um contador decrescente, bastaria passar a utilizar a saída Q barrado no lugar da saída Q para controlar a comutação do flip-flop de ordem superior. Uma sugestão é comprovar essa afirmação realizando o projeto das equações de entrada dos flip-flops de um contador crescente e decrescente de mesmo módulo. Exemplo: temos aqui dois contadores de mesmo módulo, sendo que o primeiro é crescente e o segundo decrescente. Observem as expressões dos dois contadores, onde no crescente aparece a variável não barrada, no contador decrescente aparece a variável barrada. É possível então selecionar o sentido da contagem, decidindo se o que será aplicado nas expressões que controlam as entradas dos flip-flops são as saídas Q ou Q barrado. No circuito aqui apresentado, nós temos que a entrada up-down é que permite decidir se nós teremos nas entradas de controle dos flip-flops as variáveis não barradas ou barradas. Percebam como é a lógica. Para o controle do flip-flop A, J e K são iguais a 1, então não depende da saída de nenhum flip-flop. Para o flip-flop B, J e K são iguais, podem ser iguais a A ou A barrado. Tudo vai depender do quê? Do sinal up-down. Se up-down for igual a 1, então nós vamos ter na saída dessa porta end A e na saída dessa outra porta end 0. A ou 0, nós teremos então A. Se up-down for igual a 0, nós vamos ter aqui 1 e aqui 0. Aqui sendo 0, a saída da porta end também será 0, e a saída dessa outra porta end, A barrado, que será jogado para J e K do flip-flop B. A mesma ideia ocorrerá para o flip-flop C. Nós temos que será jogado para J e K ou a saída da porta 2 ou a saída da porta 4. Isso vai depender do valor de up-down. Então, quando up-down for igual a 1, isso fará com que a minha contagem seja crescente, conforme nós temos aqui nesses diagramas de tempo. Up-down igual a 1, minha contagem iria 00, 01, 010, 011, 100, 101. Uma vez que eu tenha colocado up-down para 0, eu terei contagem decrescente. Se eu estivesse em 101, a sequência da contagem decrescente seria 100, 011, 010, 001, 000. Como este contador é de módulo 8, então se nós continuássemos aqui na contagem decrescente, uma vez que eu tivesse no estado 000, no novo pulse de clock, nós iríamos para o estado 111. Lembrando que a contagem é cíclica. Se eu estivesse na contagem crescente, quando eu chegasse no estado 111, no próximo pulse de clock, nós iríamos para o 000. Ok? Por sinal, os contadores síncronos no mercado também podem permitir que nós armazenemos um valor inicial na contagem. Nós dizemos que são contadores síncronos com carga paralela. Como isso funciona? Nós podemos estar definindo o valor inicial da contagem. Esse estabelecimento do valor inicial pode ocorrer de forma assíncrona, ou seja, a qualquer momento eu posso estar jogando um valor inicial,
ou de forma síncrona. Eu posso colocar o valor inicial, mas esse valor inicial só vai ser percebido pelos flip-flops quando de uma borda ativa de clock. Vamos a um exemplo de carga assíncrona. O circuito aqui apresentado, nós temos que as entradas preset e clear dos 3 flip-flops recebem as saídas dessas portas NAND. Em todas essas portas NAND, uma das entradas acaba vindo dessa porta inversora, que recebe um sinal indicado aqui como PL, que servirá para indicar o momento de realizar a carga de valores nos flip-flops. Os valores colocados em P2, P1 e P0 é que serão carregados nos flip-flops. Percebam que esses bits são a segunda entrada das portas NAND da parte superior do circuito. Já o inverso desses bits são a segunda entrada das portas NAND da parte inferior do circuito. As portas NAND da parte superior estão ligadas às entradas preset e as portas NAND da parte inferior estão ligadas às entradas clear dos flip-flops. Vejamos então um exemplo desse circuito funcionando. Desejamos carregar nos flip-flops o valor 1, 0, 1. Na parte inferior, nós teríamos os inversos, 0, 1, 0. Inicialmente, o valor de PL é 1, indicando que ainda não é o momento de realizar a carga paralela. Sendo 1 aqui, nós teremos na saída do inversor 0. Como esse 0 ele está em uma das entradas de todas as portas NAND, temos então que na saída de todas as portas NAND teremos valor 1. Portanto, nesse momento, não é dado nem preset nem clear em nenhum dos flip-flops, e o circuito estaria realizando a sua contagem normalmente. Ao aplicar um pulso negativo na entrada PL, nós estaríamos habilitando a carga paralela, o que ocorreria se eu aplicar 0 nessa entrada durante o pulso negativo, nós teríamos nível lógico 1 na saída do inversor. Tendo o nível lógico 1 aqui, a saída das portas NAND passa a depender do valor que eu estou aplicando nesses bits, se forem as portas NAND da parte superior, ou o inverso desses bits P2, P1 e P0 para as portas NAND da parte inferior. Com isso, quando a entrada P for igual a 1, será dado um preset no flip-flop correspondente, e quando a entrada P for igual a 0, será dado um clear no flip-flop correspondente. Desta forma, os valores de P2, P1 e P0 serão carregados de forma assíncrona nos flip-flops. PL retornando a nível lógico 1, o circuito volta a realizar a contagem normalmente, partindo do estado que foi carregado. No mercado, há circuitos integrados com contadores síncronos, cuja carga é assíncrona. No entanto, também há muitos circuitos integrados em que a carga ela é síncrona. Como isso funciona? Nós temos que, nesses circuitos integrados, há uma entrada normalmente identificada como PL ou load, onde nós indicamos que se deseja realizar a carga. No entanto, esse comando de carga só acontecerá quando de uma borda ativa do clock. Alguns circuitos integrados contadores que possuem carga síncrona são listados aqui, como o 74, 160, 161, 162 e 173 da família TTL e os seus correspondentes da família CMOS. Como operam esses circuitos integrados? Temos aqui um bloco que representa os circuitos contadores 74, 160 a 163. Os circuitos integrados 160 e 162 são contadores de módulo 10.
161 e 163 são de módulo 16, sendo que o 162 e o 163 eles possuem um clear que é síncrono, enquanto o 160 e o 161 possuem um clear assíncrono. Em todos esses contadores, nós temos que as entradas identificadas de A até D permitem a carga. O sinal load ele vai indicar o momento em que eu desejo pedir a carga. A entrada CLR é que permite o comando de clear. As entradas int e imp permitem interligar esses contadores, acabam funcionando como entradas habilitadoras, e CLK é a entrada de clock. A saída RCO é que sinaliza o final da contagem, e as saídas QD, QC, QB e QA é que indicam o que está armazenado nos flip-flops do meu contador. Pela tabela nós vemos que a entrada clear é a que tem maior precedência, logo em seguida a entrada load. Após essas duas entradas, as entradas ENP e ENT é que têm prioridade. Quando as duas estão habilitadas, o circuito realizará a contagem crescente e toda vez que atingir o estado terminal da contagem, será sinalizado na saída RCO. Se qualquer uma dessas duas entradas estiver desabilitada, nós não teremos mudança na contagem, o contador ficará parado. Vamos a um exemplo de ligação entre contadores desse tipo. Temos aqui a ligação de dois contadores 74163, cada um é de módulo 16. Esse primeiro contador, o estágio 1, ele faria a contagem da parte menos significativa. Percebemos que os dois contadores recebem o mesmo sinal de clock, os mesmos comandos de load e clear, e que o contador menos significativo ele tem a entrada ENP direta habilitada e a entrada ENT habilitada através do sinal EN. Já o contador mais significativo tem ENP sempre habilitado e ENT depende da saída de RCO. Lembrando que a saída de RCO indica o final da contagem. Como seria o funcionamento total, então, do meu circuito? Cada um dos contadores permite uma contagem em hexa de 4 bits. Com esses dois contadores, nós conseguiríamos fazer a contagem de um número com 2 dígitos em hexa. Esse primeiro contador teria o dígito menos significativo, e toda vez que atingisse o dígito F, na próxima borda ativa haveria um incremento do contador mais significativo. Caso se desejasse acrescentar mais dígitos na contagem, se poderia apenas cascatear mais contadores desse mesmo tipo, seguindo essa mesma ligação. Como contadores síncronos são casos particulares de circuitos sequenciais síncronos, uma vez que nós tenhamos o esquemático de um contador síncrono, é possível analisar o seu funcionamento a partir do uso de ferramentas como o levantamento das expressões que controlam os flip-flops, o levantamento da tabela de transição e, finalmente, o diagrama de transição. Vamos a um exemplo. Imagine que foi fornecido esse circuito, mas nós desejamos saber o seu funcionamento. Primeiro passo, nós iríamos levantar as expressões das entradas de controle dos flip-flops. Teremos então aqui JC, KC, JB e KB, JA e KA. A partir das expressões, nós podemos levantar a tabela de transição. Então, tendo os estados atuais e as expressões, nós podemos obter
as entradas de controle que serão aplicadas a cada estado atual, e com o estado atual e as entradas de controle, nós podemos obter o próximo estado. Com o estado atual e o próximo estado, já conseguimos ter uma ideia melhor do funcionamento desse circuito. Estando no estado 000, próximo estado 001, estando no estado 001, próximo estado 010, estando no estado 010, próximo estado 011, estando no estado 01, próximo estado 100, estando no estado 100, próximo estado 000, estando no estado 101, próximo estado 011, estando no estado 110, próximo estado 010, e estando no estado 111, próximo estado 001. Então, esse circuito, nós percebemos que ele funciona como um contador, sendo que, no próximo estado, nós temos apenas 5 possibilidades, não essas 8. Portanto, será um contador de módulo 5. Para alguns estados que não aparecem, no caso, observando a tabela, nós veremos que são justamente os estados 101, 110 e 111, nós temos uma autocorreção do contador. Para melhor visualização, apresentamos aqui o diagrama de transição. Percebemos aqui o ciclo de contagem do nosso contador de módulo 5, e nós temos os estados 111, 110 e 101, que são estados que não pertencem à contagem, mas à autocorreção, ou seja, os estados são levados para um estado mais próximo que pertence ao ciclo de contagem. Se para os contadores síncronos nós podemos utilizar as ferramentas expressões lógicas, tabela de transição de estados e diagrama de transição para fazer a análise, essas mesmas ferramentas também podem ser utilizadas para realizar o projeto de um contador síncrono. Há muitas configurações diferentes no mercado de contadores síncronos, mas nós podemos acabar necessitando, para alguma aplicação, de uma sequência de contagem que não seja normal. Qual seria a solução? Seria projetar o contador síncrono específico utilizando os passos já aprendidos para projeto de um circuito sequencial. Por exemplo, caso se deseje projetar o controlador de um motor de passo, nós teríamos enrolamentos internos ao motor que deveriam ser energizados e desenergizados em uma sequência que levasse ao giro do motor. Considerando um motor bipolar passo completo, nós teríamos os passos abaixo, onde o ímã no centro de cada figura estaria ligado a um eixo, justamente o eixo do motor. Os ímãs nas laterais, na realidade, seriam eletroímãs gerados a partir da energização dos enrolamentos. Justamente essa energização ou não é que acaba modificando a polaridade aqui do eletroímã. Para melhor visualização, temos essa animação. Conforme nós estamos energizando as bobinas, nós temos que o campo magnético de cada eletroímã é modificado, interage com o campo magnético do ímã aqui no centro, ao qual o eixo está acoplado, fazendo com que o ímã e, por consequência, o eixo gire. Deseja-se então projetar um contador síncrono aqui, que gere sinais digitais a serem utilizados para controlar a corrente em cada enrolamento do motor. Bem, nós temos que a entrada D irá indicar o sentido da contagem. Se eu tiver D igual a 0, eu farei com que a minha contagem vá em um sentido e o motor vai girar no sentido horário. Se D for igual a 1, nós teremos que o motor girará no sentido contrário. Para obter esse comportamento, o contador precisará ser implementado utilizando apenas 2 flip-flops.
E a descrição desse comportamento utilizando um diagrama de transição é aqui apresentado. Uma vez que eu tenha, então, entrada D igual a zero, nós temos esse sentido de contagem. Se nós tivermos entrada D igual a 1, o sentido da contagem se inverte. Uma vez que nós temos o diagrama de transição, nós podemos colocar a tabela de transição de estados. Então, para cada combinação do estado e da entrada D, nós temos o próximo estado. Se a implementação for com flip-flops JK, nós podemos preencher essas entradas de J e K e levantar as expressões lógicas. Tendo as expressões, podemos então desenhar o circuito. Esse circuito então obtido é que seria o nosso contador síncrono que vai controlar o motor de passo. Uma observação prática é que nós não podemos ligar diretamente os enrolamentos de um motor a um circuito digital, porque o circuito digital não vai conseguir fornecer corrente o suficiente. Por isso, nós temos esse bloco de amplificadores de corrente. Em uma montagem prática, um circuito integrado que poderia ser utilizado para esse amplificador de corrente seria o ULN 2003. Esse circuito poderia receber as saídas do nosso contador projetado, seria ligado a uma fonte externa e forneceria, a partir dessa fonte externa, corrente para as bobinas conforme as entradas fornecidas pelo contador projetado. Com a apresentação desse exemplo de projeto de contador síncrono, encerramos o tópico de contadores, sugerimos essa lista de exercícios do capítulo 7 da 11ª edição do TOT e desejamos bons estudos a todos. Até a próxima aula, pessoal!